Isso que você está vendo aqui é uma técnica bem caipira para conservar linguiça. Basicamente, você vai colocar as bichas todas em um varal e proteger ela da umidade. É assim que você faz essa conservação. Esse vídeo podia ter vários títulos. O primeiro deles é Como secar linguiça no varal. E depois, como um projeto de secar linguiça no varal evoluiu para uma cozinha nova aqui no Forte. Tá vendo só? Pois é, tem bastante informação para você nesse vídeo e desde já eu já peço para você já ir se inscrevendo, colocando o dedo no like, o pacote completo, ok? Primeiro, vamos falar do projeto das linguiças, que aí você vai entender o resto mais facilmente. O cidadão, ele chega lá naqueles açougues do interior, por exemplo, e vê aquele monte de linguiça pendurada lá. As linguiças estão absolutamente impecáveis. Você fala com o açougueiro e ele te diz: ah, só botei ela para secar aí. Ah, mas não estraga? Não, porque ela seca. Pois bem, essa técnica para secar a linguiça da forma meio caipira tem uma certa explicação. A linguiça vai, na verdade, desidratar aos poucos. Então, como todos os desidratados, o inimigo dessa linguiça sempre vai ser a umidade. E você sabe quem é o grande amigo? O grande amigo é o vento. Isso mesmo. Você vai ver que boa parte desses açougues vai ter ali nas prateleiras ou até naqueles ferros com aqueles ganchos que eles fazem, uma fonte de vento, seja um ventilador, ou elas vão estar mais ali para perto do balcão, sempre vai ser assim. Essas linguiças, elas vão ficar ali penduradas e vão secando. Essa moda não começou com os produtores de linguiça do interior do Brasil. Não, essa moda vem de muitos e muitos anos atrás, quando as pessoas conservavam literalmente qualquer coisa simplesmente desidratando. E uma das formas mais eficientes de você fazer essa conservação era colocando essas linguiças em cima de um fogão a lenha. Por quê? Porque além dela secar ali, de ter uma fonte de calor ali, de vento o tempo todo, você também tinha a fumaça, que é um conservante. Embora essa fumaça não seja o suficiente para fazer aquela defumação clássica, ela era o suficiente para expulsar os insetos dali. O uso da linguiça propriamente dita se dava à medida que as pessoas iam consumindo ela. Não era uma coisa para você fazer e ir lá armazenar, guardar e colocar em saquinhos, não. Você deixava lá e todo dia você ia cortando um pedaço, ou para comer com pão, ou para jogar dentro do feijão, que era o clássico. Você corta ali e já coloca. Essa linguiça, ela pode ser feita em vários estágios. Você não precisa colocar toda ela de uma vez só. Não, é toda vez que você vai lá e compra 1 quilo de linguiça, você coloca ele para secar e você vai ter sempre uma parte da linguiça seca e uma parte da linguiça ainda em processo de secagem. E é exatamente assim que funciona, sem segredo nenhum. Eu comecei a fazer esse processo aqui na minha casa, já imaginando que eu ia ter um lugar ideal para poder fazer a secagem disso tudo. E foi durante esse processo do lugar ideal que muita coisa começou a acontecer e que novas dicas surgiram para vocês. Porque eu, na verdade, não tinha um fogão a lenha aqui nessa propriedade para poder fazer isso. Acontece, porém, que eu não tinha todas as ferramentas que eu precisava para fazer isso. Foi então que eu comecei a garimpar para obter todas essas ferramentas enquanto eu fazia o processo de secagem das linguiças. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês como eu faço a secagem das linguiças, depois eu mostro para vocês o que foi que eu consegui garimpar, beleza? Vamos lá então. Eu sempre oriento que todo mundo comece com pouca linguiça. Geralmente 1 quilo, 1,1 kg vai dar para você fazer o que eu estou fazendo aqui. Essa daqui é uma gaiola de secagem. A gente já ensinou vocês a fazerem isso daqui no canal, ok? Ela é basicamente uma caixa de madeira com uma tela que impede que os insetos entrem lá dentro, tá? Você começar a usar ela para secar é a coisa mais simples que tem. O que ela tem é um velcro aqui, ó. Quando você puxa o velcro, você abre ela toda. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Essa linguiça aqui já está secando há 7 dias, ó. Ela está dura já igual um salame. Essa daqui ainda está bem molinha. Ela está aqui só há 3 dias. E agora eu vou colocar mais uma aqui, ó, usando esses ganchinhos de arame aqui. Vou pegar um ganchinho feito de arame e encaixar aqui na linguiça
e colocar ele aqui no varal para secar, ok? Vamos lá. Encaixei a primeira, deixo ela bem soltinha aqui, vamos encaixar mais uma aqui, ó. É legal que no primeiro dia você deixe ela bem separada, tá? Depois você vai lá e arruma ela de novo. E o terceiro, aqui, ó. Mais um gombo. Nota que eu não tô furando nada aqui, tá? Eu tô deixando ele o mais íntegro possível. Olha só. Aqui está, ok? Eu costumo colocar ela no finalzinho da tarde, tá? Eu gosto que ela pegue um sereno da noite antes dela começar a secar. Tem gente que gosta de colocar ela no sol a pino, assim. Eu não gosto porque eu acho que ela fica muito dura. Então, esse daqui é o ideal. Essa aqui mais velha, mais antiga, já há 7 dias. Essa daqui já ainda tá mole, ó, ela tem só 3 dias. E essa daqui eu acabei de colocar, tá? Tudo isso que você tá vendo aqui é linguiça artesanal. A mais barata que você acha no mercado. Não adianta você tentar fazer isso com linguiça cara, comprada em supermercado, que não dá muito certo, tá? Elas ficam ou duras demais ou elas mofam demais. Essa linguiça artesanal é o ideal que você tem para fazer isso daqui. Ó, é absolutamente normal que no primeiro e no segundo dia você tenha bastante mosquito tentando pousar na tua linguiça aqui, ok? Principalmente porque ela está ao ar livre, tá? Você impede isso colocando ela no lugar que tem uma cobertura. Como você pode perceber muito nitidamente, essa linguiça aqui ela está absolutamente no tempo. Então, se tiver qualquer tipo de precipitação, de chuva, ou se o ambiente começar a ficar muito úmido, eu tenho que tirar ela daqui e levar para ela para um coberto. O ideal é que eu tivesse um lugar coberto, que não pegasse mais chuva e que tivesse uma passagem muito grande de vento para poder fazer esse processo funcionar melhor. E para que tudo isso funcionasse melhor ainda, esse ambiente devia ser um pouco esfumaçado. E para isso nós precisaríamos de um fogão a lenha. E foi então que nós começamos um outro projeto. Um projeto para construir uma área onde a gente pudesse soltar fumaça em cima dessa linguiça. E esse processo foi muito legal e eu gostaria muito de poder compartilhar ele com vocês, porque muita gente simplesmente se desmotiva quando vê determinadas coisas. Eu já cansei de falar para vocês aqui no canal que uma das coisas mais valiosas durante toda a minha experiência, quando a gente passou todo aquele perrengue lá em casa, foi ter um fogão a lenha. O fogão a lenha realmente mudou o jogo para a gente numa hora que a gente estava passando por uma necessidade muito grande. Então, uma das coisas que eu queria muito ter aqui no Forte era um fogão a lenha. E um fogão a lenha bem raiz mesmo, bem com a cara daquele fogão a lenha que a gente tinha lá na nossa casa e que nos ajudou. Eu sou tradicionalista. Foi então que eu bati a mão no bolso e percebi que eu também não tinha grana. E essa ia ser uma jornada daquelas. Eu vou contar mais ou menos para vocês o que foi que a gente fez. A primeira coisa que a gente fez foi fazer aquela busca básica na internet, fogão a lenha, e ver o custo desses fogões a lenha que tinha por aí. Mesmo sabendo que a gente não ia ter tanta grana assim, valia a pena pesquisar para a gente ter uma noção até de quanto a gente ia precisar de dinheiro. Depois disso, nós começamos a procurar em vários grupos, e foi então que eu fiz um anúncio. O anúncio era o seguinte: compro fogão a lenha em qualquer condição. Só isso que eu escrevi. E aí eu joguei lá no Facebook. Lá no Facebook, esse anúncio ficou perdido por um tempo, tipo quase 2 meses, e nós renovamos, e depois renovamos de novo. E esse anúncio corria nessas comunidades onde as pessoas vendem coisas. Até que a gente teve uma resposta. Acredite você ou não, alguém entrou em contato com a gente para falar: olha, eu não tenho um fogão a lenha, mas eu tenho uma chapa aqui que pode te interessar. Eu já tinha boa parte desse material aqui na nossa obra. Outra coisa que eu já tinha eram as pedras refratárias que eu peguei numa caçamba. E se você achou isso tudo muito legal, vamos dar mais uma olhadinha, só que agora com um pouquinho mais de esmero. Aqui está a nossa chapa do fogão, tá? A gente ainda não queimou e nem raspou ela, ok? Esse fogão aqui, ele é muito legal. Olha só, você pode abrir essa tampa aqui
E você vai ter uma boca dele, e você pode tirar essa daqui também e fazer uma boca ainda maior para você colocar uns panelões, certo? É muito interessante. E então você parte para a próxima boca, que é um pouquinho menor que aquela, e depois a terceira... Ah não, peraí. Pois é, meu amigo, o que aconteceu aqui é que o vendedor mandou a tampa errada para alguém. Então alguém recebeu lá uma tampa pequena, sabe-se Deus quando e sabe-se Deus quem, e essa tampa maior que não encaixa ficou aqui. Por conta disso, essa chapa de fogão ficou encostada lá e simplesmente ninguém queria. Quando eu coloquei o meu anúncio dizendo que eu queria um fogão em qualquer estado, eles me ofereceram essa chapa aqui. E foi assim, comprando uma chapa bem baratinha, que eu cumpri o meu objetivo de colocar um fogão a lenha. Mas se você acha que é só isso, não, não é só isso não. Vou mostrar uma outra coisa para vocês aqui, ó. Dá uma olhada nisso aqui. Uma outra conquista para essa futura cozinha de fora que a gente vai montar, essa cozinha mais sustentável. Isso daqui é um clássico forno de pizza. Então vamos dar uma olhadinha nele aqui, ó. É um forninho redondo, comum, tá? A gente fez uma base para ele aqui, ó. Certo? Tá remendado ainda, a gente não pintou, a gente não fez nada. Ele tá ligado aqui no fogão, tá? Mas ele é totalmente independente. Olha só. Ele veio com algumas peças faltando, como por exemplo, a chaminé, tá? E esse forninho aqui, ele também estava encostado. Qual era o problema dele? O problema dele é que ele tem um trinco aqui, ó. Quase imperceptível agora, depois que a gente colocou massa aqui. E ele não tinha a peça que adaptava a chaminé aqui. Peça essa que eu fiz com uma bananeira. Coloquei um molde de bananeira aqui e fiz essa chaminé improvisada aqui, tá? Mas de resto, ele é um forninho completamente funcional. Olha aqui. O que eu quero agora é só conectar alguns pontos. Eu quero fazer a conservação de linguiça como faziam os caipiras, do melhor jeito possível. Então eu fui lá e construí a gaiola de linguiça, meti as caras e comecei a fazer a conservação. Para isso, para ficar melhor ainda, eu precisava de um fogão. Então eu fui lá e coloquei na internet, busquei alternativas, esperei até o momento certo. Acabei achando o fogão e achando um forno que vai deixar a nossa cozinha ainda mais legal. E aí começa a reflexão. Então, só para simplificar, eu sabia exatamente o que eu queria e o que eu precisava fazer para chegar até esse objetivo. Eu tinha um plano. Ele podia não estar perfeitamente formado, perfeitamente com todos os detalhes, com todos os elementos, mas eu tinha um plano, que era, inicialmente, reproduzir exatamente a conservação de linguiça que era feita antigamente nos açougues do interior. E para isso, eu fui juntando vários elementos e usando tudo o que estava à minha disposição, até que em um determinado momento as coisas se encaixaram e terminaram naquilo que eu queria mostrar para vocês. O projeto está pronto? Não, falta o telhado, falta fazer o local ideal, mas aqueles itens que estavam absolutamente distantes da minha mão, porque sim, fazer uma gaiolinha para secar é até que relativamente barato, dá para fazer tranquilamente. Já comprar outros itens não é tão barato assim, mas eu fui lá escavar, eu fui lá me remexer, eu fui atrás com um foco, com uma meta, e então as coisas começaram a aparecer. Não é o melhor? Tem muita gente que vai torcer o nariz, que falar, não, jamais eu pegaria um negócio que está errado, que está quebrado, que está trincado para eu ter que consertar. E é esse um aspecto do grande jogo. O lixo de um é provavelmente a fortuna de outro. Daqui um tempo, depois que tudo estiver pintado, tudo estiver bem remendado e tudo estiver funcionando, alguém vai assistir esse vídeo e não vai mais se lembrar da luta que nós tivemos para fazer isso funcionar. E não é esperando um crédito ou algo do tipo, é para mostrar para vocês que sim, se vocês tiverem esperança, se vocês quiserem mesmo alguma coisa, se vocês tiverem um plano, vocês conseguem focar nele e correr atrás daquilo que vocês realmente precisam, porque nessa hora as coisas
começam a aparecer para vocês também. Mesmo que depois todo mundo olhe e ache que foi sorte. Não é sorte, é trabalho. Se você quiser realmente, seja um fogão, seja qualquer outra coisa relacionada a sobrevivencialismo, preparação ou qualquer outra coisa na vida de vocês, tenham um plano, tenham uma meta. Sobrevivencialista sem plano parece uma vaca louca correndo na floresta. Vai fazendo muitas coisas, vai indo para vários lugares e nunca se foca e nunca consegue fechar suas preparações. Então, tenham foco, tenham um plano. A grande maioria das pessoas não procuram todos os caminhos possíveis para realizar aquilo que elas querem. E é por isso que muitas vezes aquele ditado de o lixo de um é o tesouro de outro é extremamente valioso, principalmente para a nossa comunidade sobrevivencialista, onde faz parte da nossa vibe, vamos colocar assim, realmente tentar consertar aquilo que está quebrado. Porque sabe por quê? Porque vai chegar um tempo onde nem o quebrado vai estar mais disponível. O seu plano, a sua meta, é o amálgama que você precisa para juntar várias coisas que geralmente estão aleatórias ali. Olha só, nesse vídeo eu mostrei para vocês como eu consegui juntar o meu desejo de fazer linguiças caipiras com a produção de mais linguiças caipiras da forma correta, com um fogão a lenha, com um forno. Eu vou buscar mais coisas, é claro que eu vou buscar mais coisas, eu vou buscar o telhado, eu vou buscar outras coisas que precisam para o projeto funcionar. Só que a parte mais grossa dele já está funcionando, e isso não é só para um fogão a lenha, isso é para qualquer projeto sobrevivencialista. Você tem que saber onde você quer chegar e abrir as portas para que as coisas realmente aconteçam para você. E aí, você gostou do tema? Quer saber um pouco mais sobre sobrevivencialismo e preparação? O Guia do Sobrevivente tem várias publicações, desde armazenamento de alimentos até o nosso curso Off-Grid, que é uma verdadeira bíblia do sobrevivencialismo. É enorme, já conta com quase 1000 páginas escritas e você tem acesso a tudo isso. Todo o nosso curso é baseado nas nossas experiências de vida como sobrevivencialistas e preparadores e em coisas como essa que você viu aqui. Nós não fazemos projetos aleatórios, nós vivemos esses projetos. É por isso que o curso tem uma repercussão muito forte, que vai desde como você escolher uma casa para você morar, que seja segura, segurança, iluminação, até você montar um kit de sobrevivência. Tudo isso está dentro do curso Off-Grid, que abrange praticamente tudo dentro do sobrevivencialismo e preparação. E você paga um trocado por isso. Clica no link aqui embaixo, vai lá no Hotmart e, se você quiser, use o nosso cupom, que vai ser ainda mais baratinho para você, ok? A nossa ideia é realmente ajudar você a ter uma desenvoltura melhor quando você começar a se preparar para tempos difíceis. E desde já, peço muito obrigado pela audiência de vocês. Coloca seu like aqui se você gostou desse vídeo e, principalmente, compartilha nas redes para que outros sobrevivencialistas também tenham acesso a isso. Porque tem muita coisa por aí que a galera está simplesmente ignorando ou atropelando por não ter um plano muito bem formadinho. E essa é a hora, se você quer saber a minha opinião, de você ter um plano bem informado, porque a tendência do mundo é ficar cada vez pior. E quanto mais preparado você tiver, menos você vai sentir o que está acontecendo por aí. Valeu? Eu sou o Batata, a gente se vê no próximo. Até mais.